Amados irmãos, é com alegria que, pela graça de Deus, Ele nos permite chegar a mais um final de uma exposição bíblica. É privilégio porque é bênção de Deus no crescimento espiritual, edificação da nossa igreja, mas também é privilégio porque eu gosto muito quando a gente começa e termina alguma coisa, e não temos que parar no meio do caminho. Mas um dia eu acredito que alguma exposição bíblica na minha vida ficará por se completar. Os motivos são óbvios, né? Um dia o Senhor chamará a cada um de nós, mas essa aqui eu vou terminar, pelo menos se eu não cair dura até o final da próxima hora. Quero pedir a sua atenção para Oséias capítulo 14, aonde, meus amados, nas últimas 14 mensagens, não 14 semanas, que levamos mais tempo que isso, nós fomos edificados por este livro, cujo tema principal é: o gracioso amor leal de Deus restaura os que lhe pertencem. O gracioso amor leal de Deus restaura os que lhe pertencem. E hoje nós vamos, irmãos, nesses últimos 9 versículos, ver qual é o desfecho da mensagem que o nosso Deus, Yahweh, manda através do seu profeta Oséias para o povo de Israel do 8º século, por volta do ano 730, 750 antes de Cristo. Vamos ler juntos, irmãos, esses 9 versículos, trecho curto da palavra de Deus, aprendendo assim como termina esta mensagem de Oséias. Está postos aí? Ok. Juntos diz assim a palavra de Deus: volte, ó Israel, para o Senhor, o seu Deus. Seus pecados causaram sua queda. Preparem o que vão dizer e voltem para o Senhor. Peçam-lhe: perdoa todos os nossos pecados e, por misericórdia, recebe-nos para que te ofereçamos o fruto dos nossos lábios. A Assíria não nos pode salvar. Não montaremos cavalos de guerra. Nunca mais diremos: nossos deuses, àquilo que as nossas próprias mãos fizeram, porque tu amas o órfão. Eu curarei a infidelidade deles e os amarei de todo o meu coração, pois a minha ira desviou-se deles. Serei como orvalho para Israel, ele florescerá como lírio. Como o cedro do Líbano, aprofundará suas raízes, seus brotos crescerão, seu esplendor será como o da oliveira, sua fragrância como a do cedro do Líbano. Os que habitavam à sua sombra voltarão, reviverão como trigo, florescerão como a videira, e a fama de Israel será como a do vinho do Líbano. O que Efraim ainda tem com ídolos, sou eu que lhe respondo e dele cuidarei. Sou como um pinheiro verde, o fruto que você produz de mim procede. Quem é sábio? Aquele que considerar essas coisas. Quem tem discernimento? Aquele que as compreender. Os caminhos do Senhor são justos. Os justos andam nele, mas os rebeldes neles tropeçam. Depois, meus irmãos, de tantos capítulos, onde Deus vem instando, onde Deus vem insistindo com o povo para que ele se arrependa, nós chegamos ao derradeiro capítulo. Nós sabemos, eu e você, conhecedores da história do Antigo Testamento, que todas as tentativas de Deus de convencer o povo através de Oséias, de nada resolveram. Cerca de 170, quase 200 anos depois de Oséias, o povo finalmente caiu cativo diante da Síria. Foi levado para o norte e nunca mais se tornaria uma nação novamente. A profecia de Oséias, então, irmãos, termina com uma nota positiva. Nós tivemos vários capítulos onde a crítica ao estado espiritual do povo, crítica justa, foi trazida para levá-los ao arrependimento. Mas o texto termina com uma nota positiva de exortação ao arrependimento. Volte para o Senhor. Embora este apelo final certamente será rejeitado por essa nação arrogante e teimosa, ainda assim, esta nova tentativa de Deus é válida porque inculcaria esperança nos corações de um remanescente justo
e proporcionaria à geração arrependida do futuro um modelo a seguir para retornar ao Senhor. Ou seja, o último capítulo serve para aquela geração, para aqueles fiéis ainda naqueles dias, mas serviria para uma geração futura, para demonstrar a fidelidade ou o propósito de restauração do nosso Deus. O verdadeiro arrependimento envolveria um reconhecimento do pecado e um desejo de louvar ao Senhor como o único Salvador, único Deus e o verdadeiro socorro de Israel. Israel não iria mais confiar na Assíria ou em outras nações, e nem chamaria os seus ídolos feitos às suas próprias mãos de nossos deuses. Nesse aspecto, irmãos, neste resumo do capítulo 14, nós vamos começar a caminhar e vamos perceber a nossa última grande ideia do livro de Oséias. O livro nos ensina, meus irmãos, no capítulo 14, o seguinte: o arrependimento diante da constatação dos nossos pecados encontra perdão e restauração. O arrependimento diante da constatação dos nossos pecados encontra perdão e restauração. Não há nada novo no capítulo 14. O nosso Deus, meus irmãos, não está atrás de performances. O nosso Deus não está atrás de coisas que impressionam os homens. Não está atrás de orações rebuscadas. Não está atrás de demonstrações vazias de um poder inexistente. Deus está atrás de um coração arrependido. Um coração contrito. Um coração que descansa única e exclusivamente na graça e na misericórdia do nosso Deus. É isso que o Senhor Jesus ilustrou na história do fariseu e do publicano. O fariseu era exteriormente tudo aquilo que a religiosidade podia apresentar. O fariseu era exteriormente tudo aquilo que aqueles homens podiam esperar como algo válido da parte de Deus. Mas não era. Era só aparência, era só questão exterior. Por outro lado, o publicano era rejeitado como aquele que estava longe de Deus aos olhos da população, mas era ele que demonstrava real confiança na misericórdia de Deus. Acho que eu esqueci de colocar lá, meu filho já muito bom. Ia ter um filho assim. O arrependimento, portanto, diante da constatação dos nossos pecados, encontra no nosso Deus perdão e restauração. Em primeiro lugar, meus irmãos, os versículos 1 a 3 vai nos demonstrar o que está escrito ali em cima com a seguinte lição: o gracioso amor leal de Deus nos exorta ao arrependimento apesar das repetidas quedas. O gracioso amor leal de Deus nos exorta ao arrependimento apesar das repetidas quedas. Queridos, graças a Deus e para Israel é que eu não sou Deus. Provavelmente nem você. A nossa tolerância com o erro repetido talvez seja bem pequena. Nós temos pouca paciência com aquele que, advertido, até demonstra certo remorso, até arrependimento, mas volta a fazer a mesma coisa. Não gostamos de nos repetir. Temos dificuldade de novo passar pela mesma situação. Eu sou assim, já causei pessoas a se sentirem assim, mas graças a Deus o nosso Deus não é assim. Ele olha, meus irmãos, com olhos de misericórdia para esta nação, uma nação rebelde, teimosa, e ainda promete a ela que se dentro dela tiver um remanescente que se arrepende, ele encontrará essas pessoas com perdão e restauração. Nosso último capítulo começa com esta exortação ao arrependimento, portanto. Um apelo ao retorno ao Senhor. Está nas 2 ou 3 primeiras palavras. Volte, ó Israel, para o Senhor, o seu Deus. E logo, a razão pela qual Israel se encontra desviado do Senhor é mencionada. Não é apenas um apelo à volta, mas já uma declaração da realidade. Seus pecados causaram a sua queda. Israel, meus irmãos, não caiu por má administração pública. Ele não caiu porque teve reis que não eram tão sábios como, por exemplo, foi Salomão. Israel não caiu porque o cenário geopolítico da época favoreceu isso. Deixa eu deixar bem claro aqui, meus irmãos. Se Israel tivesse se mantido fiel, a Síria nunca teria
relado nele. A Babilônia nunca teria relado nele. A Medo-Pérsia, nem a Grécia, nem Roma, nenhum império do mundo teria destruído ou afetado o pequeno Israel. Deus está deixando claro, meus irmãos, que não foram os poderes sociopolíticos daquela época que derrubaram Israel. Ele caiu por causa dos seus próprios pecados. Osés não tem interesse, portanto, em um retorno superficial, religioso ou hipócrita. Este é um retorno que precisa de arrependimento, isto é, de mudança. Não apenas palavras, mas atitudes de transformação. Voltar-se para Deus não é voltar para a igreja. Não é sair do banco ou da cadeira para assumir um cargo ou uma função na igreja. Já percebeu aquela pessoa que está fraco na fé, está faltando à igreja, ou está inerte na sua fé, diz, não, agora eu vou voltar para Deus, eu vou me consagrar, o que você vai fazer? Eu vou arranjar um cargo na igreja. Isso não é arrependimento, irmãos. É necessário que esta pessoa, eu e você, precisamos examinar a nossa vida e ver por que eu estou inerte na obra de Deus. Por que eu estou omisso no reino de Deus? Não é um título, não é um cargo que deve segurar a sua vida espiritual. Eu me lembro, irmãos, que quando eu dirigi um grupo de louvor no ano de 94, na cidade de Indaiatuba, já contei essa história algumas vezes, mas alguns não ouviram, tenha paciência novamente. Nós tínhamos muitos músicos naquela igreja, tanto que fizemos 2 grupos de louvor. Tínhamos um principal e um que estava em treinamento. E tínhamos um jovem extremamente rebelde, que inclusive achava-se tão bom que ele praticamente exigiu que fosse colocado no time principal. E com carta branca do pastor Silas, pastor daquela igreja, eu disse, não, você vai continuar no grupo de acesso, na 2ª divisão. Não usei esses termos não, mas era bem isso aí mesmo. O grupo principal tocava 3 domingos, ou tocava apenas um, estava em treinamento. E ele disse para o pai dele que se eu não tocasse, ele sairia da igreja. O pai dele veio falar isso para mim. E eu, meus irmãos, perdoe a minha juventude, disse, meu irmão, se depender disso, então seu filho já está fora da igreja, porque eu não vou colocá-lo no grupo principal. Meu ponto ali, meus irmãos, é que não se dá cargo para segurar as pessoas na igreja. Se você está na igreja só porque você tem uma função, ou porque você tem receio ou vergonha do que vão pensar se você sair, porque você está na igreja há 400 anos e a sua tataravó também estava na igreja, você está com a motivação errada. Deus demonstra isso, meus irmãos, pelo fato de que atos religiosos já estavam presentes nos dias de Oséias, e Deus repudiou os atos religiosos. Se você abrir nos primeiros capítulos de Isaías, você vai ver ainda uma palavra mais forte. Quem dera alguém fechasse as portas do templo. Deus estava farto da religiosidade, não é isso. Frequentar a igreja e trabalhar no reino, irmãos, são coisas importantes, são coisas maravilhosas. Porém, Deus deseja um coração arrependido e não performático. Melhor ainda, Deus deseja um coração em arrependimento. Arrependimento que seja gerúndio e não apenas passado na nossa vida. No versículo 2, Oséias chega a dar, inclusive, um roteiro, um auxílio para que o povo não errasse em seu arrependimento, para que o povo não errasse na sua contrição diante de Deus. Olha alguns passos, irmãos, são, na verdade, 5 passos que Oséias dá. Primeiro passo, preparem bem o que você vai dizer a Deus. Isto é, não fale da boca para fora ou sem calcular, pesar o que você vai dizer. É importante que você pense antes de dizer, analisando se aquilo é realmente o que está acontecendo na sua vida. Segundo passo, voltem ou convertam-se para o Senhor, isto é, tenham uma atitude de abandono do pecado e mudança, uma mudança que agrada a Deus. Terceiro passo, confesse seu pecado clamando por misericórdia e mais ainda, chame o pecado pelo que realmente ele é, pecado. Inclusive, meus irmãos, a palavra usada aqui, avon, significa iniquidade, isto é, o oposto de justiça. Não é apenas pecado, mas o povo estava longe, completamente longe, daquilo que Deus tinha para um povo que era chamado de justo. Quarto passo, comprometa-se em servir a Deus. Isso é ilustrado no que ele diz, sacrifício de lábios.
e não apenas um mero sacrifício hipócrita de animais. Presta atenção, Deus não havia revogado a lei. O sacrifício de animais ainda estava válido. O povo de Oséias, o povo que Deus está conclamando ao arrependimento aqui, ainda teria que oferecer a ovelha, ou o boi, ou o que quer que seja. Mas a prova de arrependimento, irmãos, aqui nesta oração, nesses passos que Oséias está dando para o povo, está em que eles não iam mais fazer aquela cerimônia e voltar para a mesma vida hipócrita. Mas os lábios, significando que aquilo que eles falavam seria um reflexo da vida deles, da nova vida deles agora querendo servir a Deus. É o final do versículo 2. Recebe-nos para que te ofereçamos o fruto dos nossos lábios. A minha palavra vai ser um reflexo, um retrato daquilo que está realmente acontecendo na minha vida. Isso me traz, meus irmãos, antes do último ponto, me traz a necessidade de lembrar-nos. Há como diria, uma confusão na cabeça das pessoas no papel de estar na igreja. Até mesmo no papel de frequentar uma igreja. Nós vivemos, irmãos, num país de forte influência do catolicismo, aonde prédios são confundidos com igreja, aonde líderes são confundidos com sacerdotes. Há uma série de distorções. Eu assisti o filme agora, que estava no cartaz, e a pessoa que se converte no filme se rende a Cristo como Senhor e Salvador, e aí quer entregar a sua vida, aceitar a Jesus. Ele fala, tem que ir na igreja para fazer? Essa é a mentalidade de algo especial. E aí a esposa dele não precisa, pode ser aqui em casa mesmo. Ela o corrige, porque ele tinha essa mentalidade religiosa. Por isso, meus irmãos, é importante que nós questionemos o nosso coração. Qual tem sido a minha motivação para servir a Deus? Por outro lado, alguns acham que eu não preciso fazer nada para Deus, porque Ele já me ama, porque Ele já me salvou, porque Ele é maravilhoso, porque Ele é isso, porque Ele é aquilo. Esse é o outro extremo. Um tenta como que comprar a Deus pela sua performance, pela sua atividade religiosa, pelo seu serviço, mesmo numa igreja evangélica. O outro não vê nenhum valor nisso. Qual é o equilíbrio aqui, meus irmãos? É servirmos a Deus. Cada um de nós, meus irmãos, tem em Cristo pelo menos um dom espiritual. Eu não acho que você precisa ficar naquela paranoia de ficar fazendo aqueles testes que tem até na internet, né? Qual o meu dom espiritual? Eu comentei uma certa vez em que alguém me perguntou isso. Olha, mais importante que descobrir qual a sua habilidade é servir com Deus naquelas que você já sabe que você tem. É ver uma necessidade e preencher uma necessidade. É servir ao irmão que está numa carência em alguma área da sua vida. Às vezes, necessariamente, não é nem material. Alguém comentou comigo e eu concordo com isso, lamentando que, além de mim, apenas outro irmão apenas ligou para ele no tempo que ele está ausente da igreja, uma dificuldade de família que ele está passando. Triste, né, irmãos? Talvez você está puxando a memória para tentar lembrar quem é esta pessoa. Talvez você não ligou porque achou que outro ligaria. Talvez você não foi atrás porque achou que outro já foi atrás. Eu não estou dizendo, meu irmão, que isso justifica a ausência dele ou dela, ou o que quer que seja, mas o ponto aqui é que a nossa vida tem que ser algo que eu não contradiga aquilo que eu digo crer. Que o meu serviço não seja apenas exterior, mas seja algo que está sendo refletido também na forma como eu vivo a minha vida cristã. O quinto passo já passa para o versículo 3, o próximo versículo. Porque não acabou ainda, ele completa a receita de Oséias para um arrependimento aceitável por parte de um povo que havia se rebelado de tal maneira contra o seu Deus. Qual é o quinto passo? Repudie as manifestações de iniquidade em sua vida. Nós lemos, a Síria não nos pode salvar. E ele vai completar, nunca mais diremos nossos deuses aquilo que as nossas próprias mãos fizeram. Repudie as manifestações de iniquidade em sua vida. Não mais a falsa segurança da Síria. Não mais o falso socorro dos ídolos. Em lugar disso, eles depositam tudo
no Deus que ama o órfão, diz o final do versículo. Isto é, o Deus que ama aquele que não possui quem o defenda. Não possui quem o mantenha, quem cuide dele, não possui a quem chamar pai. O reflexo aqui, meus irmãos, é que agora, enquanto eles confiavam numa nação que futuramente seriam os seus algozes, enquanto eles confiaram em pau e pedra, em ídolos, agora eles depositariam a sua confiança única, exclusivamente em Deus. O que é que esse primeiro ponto, meus irmãos, nos traz a reflexão também? Primeiro, o arrependimento reconhece sua culpa e não transfere para outro. O arrependimento que Israel está sendo exortado aqui, meus irmãos, é um arrependimento que não olha para o lado, que não cria desculpas, que não cria, meus irmãos, até a desculpa mais absurda do jardim do Éden. Comeste do fruto que disse que não devia comer? Sim, mas a mulher que tu me deste. Adão foi o ápice da ousadia em culpar a Deus por aquilo que ele havia feito. Um arrependimento, meu irmão, que admite a sua culpa e não usa qualquer outra pessoa como uma explicação pelo qual tenha caído. Segunda lição, o arrependimento precisa levar o pecado a sério. O uso da palavra iniquidade aqui, meus irmãos, reflete como que este povo estava realmente compreendendo, ou deveria compreender, na receita de oração de Oséias, o quanto tinha se distanciado de Deus. 3. O arrependimento precisa se livrar das evidências e manifestações do pecado. É interessante, meus irmãos, que às vezes as pessoas dizem, ou se dizem arrependidas, mas não há transformação. Você lembra o que fez Zaqueu? Zaqueu, depois de descer da árvore e receber a Jesus e perceber que ele realmente é quem ele estava esperando, o Messias, ele dá uma prova clara de arrependimento. Se eu roubei de alguém, se eu prejudiquei alguém, eu vou devolver, se não me engano ele fala 4 ou 5 vezes, não me recordo agora, mas o ponto aqui é que a prática de vida demonstrava arrependimento. Ele não fugia da culpa do seu pecado ou das consequências do seu pecado, ele estava disposto a aceitar aquilo que estava acontecendo. Portanto, o gracioso amor leal de Deus nos exorta ao arrependimento, apesar das nossas repetidas quedas. Esta verdade, meu querido, vale para a minha vida e vale para a sua também. Nosso Deus está de braços estendidos. Não fique, meu irmão, por tudo que é mais sagrado. Não fique patinando na lama do pecado. Não fique parado no mesmo lugar. Corra para os braços misericordiosos do nosso Deus. Se quebrante na presença dEle. Talvez siga até os 5 passos que Oséias dá para o povo aqui, ou que Deus dá através de Oséias. Ou não. Apenas se prostre na presença de Deus. Se você tem percebido áreas na sua vida, meu irmão, que tal como uma ferrugem, o pecado tem crescido aos poucos, não ignore o perigo desta situação. Não importa se o resto da vida, ou 90% ou 99% da vida está uma maravilha, se aquele 1% está sendo corroído por um pecado não tratado, é ali que deve estar a nossa atenção. É ali que deve estar o nosso foco. Na seção do meio do nosso texto, do versículos 4 até o versículo 7, Oséias vai nos dar agora uma mudança na fala de Deus para este povo em resposta à oração que eles acabaram de fazer ou que fariam. Nossa segunda lição é o seguinte: o gracioso amor leal de Deus nos promete restauração. O gracioso amor leal de Deus nos promete restauração. Olha o que Deus faria com este povo. Olha como Deus responderia a este povo se ele fizesse a oração que Oséias sugeriu. Versículo 4, diante da oração de arrependimento, nosso texto agora vem com a resposta de Deus a esta oração. A resposta a todos os passos que nós vimos. É interessante que Deus troca o ato de perdoar pelo ato de curar. Versículo 4 diz: eu curarei a infidelidade deles. Interessante. Sabe por que, meus irmãos, Deus faz isso? Parece que o ato de perdoar é um ato que cuida com o passado apenas. Mas o ato de curar a infidelidade não apenas resolve o passado, mas resolve a doença no presente, fazendo provisão para o futuro.
Achei perfeita, meus irmãos, o uso das palavras que o nosso Deus faz aqui. Eu curarei a infidelidade deles. A iniquidade de Israel, então, era uma doença. A doença da infidelidade. Uma vez curados, uma vez com a sua saúde espiritual restaurada, eles seriam amados por Deus. E a ira de Deus iria se desviar de sobre eles. É importante dizer, meus irmãos, é claro que o nosso Deus ama em todo tempo. Mas há, sim, manifestações do amor de Deus, ou eu diria, variações práticas do amor de Deus, que mudam diante do penitente, diante do arrependido, diante do quebrantado. O que eu quero dizer com isso, meus irmãos, é que quando a Síria veio e tomou este povo e levou cativa, o amor de Deus não havia acabado. Mas isso que é o problema, meus irmãos, da nossa mentalidade moderna. É por isso que há algum tempo alguém fez uma campanha absurda em relação à disciplina física com crianças, que quem ama não bate. Não. Quem ama, bate. Pastor, que coisa horrorosa. Ué, você nunca leu Provérbios? Aquele que ama o seu filho o disciplina, mas aquele que o odeia. Não disciplinar um filho, segundo a palavra de Deus, eu prefiro ficar com ela do que com a psicologia moderna, é ódio. Esse é o pensamento da palavra de Deus. Mas por que a nossa sociedade chegou a esse ponto, meus irmãos? Porque é um amor desprovido de regras, é um amor desprovido de barreiras, de limites. É um amor que não prende, só solta. Se eu amasse assim os meus animais em casa, eles já tinham morrido na avenida na frente de casa. Porque eu amo, eu fecho o portão e os prendo, para que o mal não possa chegar até eles. Porque eu amava os meus filhos, andando na rua, eu segurava pela mão. E quando eles faziam algum pedido, mesmo mais velhos, que eu sabia que poderia ser prejudicial às suas vidas, eu dizia um grande e ressonante não. E se insistisse, a giripoca cantava. Deus ama essa nação. Mas agora, diante do arrependimento, eles poderiam experimentar, meus irmãos, uma dimensão, eu concordo com você, muito melhor do amor de Deus. Eu prefiro, meus irmãos, o amor da restauração do que o amor da punição. Israel, infelizmente, durante muito tempo só tem experimentado o amor da punição de Deus. Mas Deus fala para eles com olhos de esperança que as palavras de exortação e arrependimento que agora eles têm descrevem uma futura restauração de Deus, que serviram e servirão para levantar o remanescente futuro que experimentará exatamente o que está nesse texto. É por essas razões, meus irmãos, que eu creio, sem nenhuma sombra de dúvida, no cumprimento do que está no final do livro de Apocalipse, no reino milenar de Cristo. Porque vão ser exatamente naqueles 1000 anos, onde Deus cumprirá cabalmente aquilo que está, por exemplo, em Osés capítulo 14, sem contar inúmeros textos do Antigo Testamento. O Deus que não pode mentir, prometeu essa restauração. Prometeu porque ele certamente iria cumprir. Será, meus irmãos, que nós já consideramos, já comparamos o poder vivificador da restauração de Deus em contraste com o poder de estrago que o pecado tem em nossas vidas? Deixa eu colocar de outra maneira. Será que nós já percebemos que o caminho do filho pródigo em se afastar da casa do pai é 1.000.000 de vezes elevado a sei lá qual potência pior do que se arrepender e voltar para a casa do pai? Não, pastor, mas eu até andei desviado na minha adolescência, mas eu nunca mais me desviei. Meus irmãos, é claro que um desviar tão grande que a gente vá para o mundo, ou a pessoa vá para o mundo e passe ali alguns anos e volte como filho pródigo, é muito ruim. Mas eu me preocupo com os nossos, deixa eu criar um neologismo aqui, nossos micros desvios. Eu não fui para a bagaceira, eu não fui para o mundão, não fui para a droga, não fui para nada, não fui para a prostituição, mas no meu dia a dia
cada desviozinho que eu pego, e é isso que me preocupa mais. São as raposinhas, são as microfraturas, as microlesões, que vão, meus irmãos, desgastando nosso poder espiritual. Eu não estou me referindo ao poder espiritual, irmãos, para falar com a voz espiritual, para sapatear, para fazer isso, aquilo, não. Poder espiritual é viver em santidade, é cumprir o propósito de Deus na minha vida, é conseguir perdoar como o Senhor me ordena perdoar, e tudo mais aquilo que nós encontramos nas páginas da palavra de Deus. Sapatear, falar com voz diferente, dar uma de espiritual, isso qualquer um faz. Mas perdoar, como em Cristo fomos perdoados. Amar incondicionalmente. Pregar mesmo quando passamos humilhação. E todas aquelas coisas que, essas sim, estão nas páginas da palavra de Deus, precisa de poder espiritual. Eu disse, meus irmãos, uma vez numa campanha de missões que eu estava pregando, que é interessante que quando se faz congresso de missões, o pessoal gosta muito de olhar para a Conchinchina, né? Mas não gosta de olhar para a sua própria vida. E eu fui lá para pregar sobre a minha vida, sobre a nossa vida. E eu disse uma coisa, meus irmãos, que eu percebi que aquele dia bateu duro em cima das pessoas. Você sabe uma das razões que muita gente não prega o evangelho? Vida espiritual derrotada. Está tocando na igreja, está dirigindo o ministério, está fazendo isso, está fazendo aquilo. Levanta a mão para orar, para cantar, sapateia, está lá no grupo de dança patética, dança profética. Faz e acontece. Mas no dia a dia da sua vida é uma miséria espiritual. Bíblia é a raçãozinha de domingo que ele vai pegando um pedacinho por dia. Vida de oração, vida de aplicação da Bíblia e arrependimento. Arrependimento no gerúndio está longe. Deus não se pressiona com isso aqui, meus irmãos. Deus não se pressiona com isso. Deus quer saber do seu quarto secreto. Deus quer saber do teu coração. A pessoa, meus irmãos, se Deus mandasse uma mensagem para esta igreja, se fechassem as portas da comunidade Batista Videira. Eu estou farto dos seus cultos. Está lá em Isaías capítulo 1, foi isso que Deus falou para aquele povo. Como é que, meus irmãos, não deixamos Deus farto das nossas reuniões? Quando a nossa vida é um culto. Quando a nossa vida, meus irmãos, considera muito melhor o poder vivificador, poder de dar vida da restauração de Deus e corremos para Ele a cada momento. Apareceu um micro desvio, Senhor, não quero aqui. Lembrando, meus irmãos, da caminhada do peregrino de John Bunyan, como que ele constantemente era tentado por um lado por outro no caminho. E quando ele chega, meus irmãos, diante da cruz, um fardo cai das suas costas, porque ele vinha carregando toda aquela autojustiça, aquela religiosidade, diante do que a cruz elimina tudo. Mostra toda a autoridade, toda a dignidade, toda a honra do nosso Senhor Jesus, que aponta para o nosso pecado. Portanto, o gracioso amor leal de Deus nos promete restauração. Que nós possamos, irmãos, abraçar o convite, abraçar a oferta do nosso Deus. Não importa se eu e você não estamos como Israel em Oséias. Talvez estejamos até muito longe de Israel, nos seus erros, nos seus desvios, mas que ainda assim possamos valorizar profundamente a restauração de Deus na nossa vida. Nosso texto então chega aos 2 últimos versículos, de hoje e de todo o livro. E a terceira e última lição, meus irmãos, que Oséias vai nos deixar é a seguinte: o gracioso amor leal de Deus nos exorta a um relacionamento exclusivo com Ele. Um relacionamento exclusivo com Deus à face desse amor leal, desse amor pactual, desse amor fiel do nosso Deus. Chegando a esses 2 últimos versículos, irmãos, estamos diante dessa obra-prima de Oséias sob a inspiração do Espírito Santo de Deus. E Deus não seria o Deus que usou Oséias
se ele não aproveitasse uma última oportunidade para, de novo, exortar o seu povo à mudança. É interessante, irmãos, porque dá para terminar o texto no versículo 7. Exortação ao arrependimento, receita de oração de arrependimento, promessa de restauração. Baixa o pano, encerrou a peça de Oséias. Mas Deus usa, meus irmãos, o último fôlego profético de Oséias, as últimas palavras dele, para trazer essa última exortação, para lembrar o povo, de novo, que ainda não aconteceu nada. Esse arrependimento, dos versículos 4 a 7, ainda não aconteceu. Aliás, desculpe, do 1 a 3, e a restauração do 4 a 7 ainda não aconteceu. Porque diante disso, a realidade deles ainda era a mesmíssima que Oséias vem pregando há 14 capítulos. A idolatria volta, portanto, a ser o assunto de Deus com o seu povo. De novo, temos um assunto que permeou todo o livro de Oséias. Eles adoravam aos Baalins, eles adoravam a Astarote, e pior ainda, eles adoravam a Moloque, que nada tem a ver com moleque. Já ouviu dessa? Pois é. Nada a ver. Palavras de origens completamente diferentes. Moleque só significa curumim, menino, em um dialeto africano. Nada mais, nada menos. Só mais uma das crendices, mais uma neopentecostalice que se cria e o povo começa a repetir a exaustão. Fechado este parênteses, meus irmãos, o que esse povo fazia? Diante de Moloque, eles ofereciam seus filhos recém-nascidos no fogo. A relação de Israel, meus irmãos, com os ídolos era terrível. Era deprimente. Era algo, meus irmãos, que não dá para entender como um povo que tem uma herança espiritual do tamanho deste povo podia cair tanto. Porém, Deus manda este aviso, meus irmãos, para que eles acordassem mais uma vez. E talvez olhassem para o começo do capítulo, para o começo do contexto, e se voltassem para aquela oração que Oséias está instruindo a cada um deles aqui. No versículo 8, meus irmãos, porém, nós temos aqui uma certa dificuldade de tradução. Peço a sua paciência, porque achei importante, porque talvez você esteja lendo o NVI, mas talvez esteja lendo a revista atualizada, uma versão de João Ferreira de Almeida mais antiga. Nós temos uma dificuldade, meus irmãos, e isso é comum, porque o hebraico antigo não é de maneira nenhuma uma língua fácil, uma língua muito difícil. Acredite por quem passou 5 semestres estudando esse trem. Portanto, nós temos duas possibilidades aqui da tradução do versículo 8. O que tem Efraim ainda com os ídolos? Assim traduz a NVI. A NVI está apontando, irmãos, para o fato de que um povo santo não se mistura com a impureza da idolatria. Portanto, aí vem a pergunta: o que tem Efraim ainda com os ídolos? Um povo foi chamado para a santidade, não podia estar se misturando com a sujeira da idolatria, e a idolatria que incluía prostituição, ainda mais nos dias de Oséias. E Deus, meus irmãos, leva isso tão a sério, que incluiu nos 10 mandamentos em Êxodo capítulo 20, versículos 4 a 6, nós lemos: não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa no céu, na terra ou nas águas debaixo da terra. Não te prostrarás diante deles, nem lhes prestarás culto, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que castiga os filhos pelos pecados de seus pais até a 3ª e 4ª geração daqueles que me desprezam. Mas trato com bondade até 1000 gerações aos que me amam e guardam os meus mandamentos. Idolatria era algo sério para Deus. Porque idolatria, meus irmãos, não é apenas estar diante de um ídolo, mas o ídolo estar dentro do coração daquelas pessoas. Então, o que tem Efraim ainda com os ídolos é a primeira opção. Porém, a revista atualizada traduz da seguinte maneira: ó Efraim, que tenho eu com os ídolos, diz o Senhor. Conforme então, irmãos, a revista atualizada, nós estamos agora sendo apontados para a superioridade de Deus, de Yahweh, o único Deus verdadeiro, em comparação com os falsos deuses representados naquelas estátuas. Deixa eu repetir o que ela diz. Ó Efraim, que tenho eu com os ídolos? É como se Deus estivesse dizendo, meus irmãos,
você está comparando coisas de categoria diferente. É mais ou menos assim, como euzinho, entrar para disputar a bola de ouro da Eurocopa. Messi e aquele pessoal lá ia dizer assim, que tem esse cara conosco? Dá logo a bola para ele. Quer dizer, não é isso que eu ia dizer, não. Eu não pertenço à mesma categoria. Eles são chamados fora de série. São jogadores profissionais. E eu nem mais no amador jogo mais. Comparar Deus com esses deuses é um absurdo. E parece ser esse segundo significado dessa possível tradução do versículo número 8. E Deus, meus irmãos, também leva isso muito a sério. No famoso Shema de Deuteronômio capítulo 6, Shema Israel, nós lemos literalmente o seguinte, presta atenção. Ouve, ó Israel, Yahweh, Deus, Yahweh, um. Isso é literalmente a tradução de Deuteronômio 6, versículo 4. Ouve, Israel, Yahweh, Deus, Yahweh, um. Nós poderíamos parafrasear da seguinte maneira. Ouve, ó Israel, Yahweh é único. Não tem como disputar. Não tem como comparar. Não tem como colocar ninguém. Como nós cantamos aqui na igreja, irmãos. Quem é igual a ti? E assim, meus irmãos, de uma maneira ou de outra, se o texto quer dizer o que tem Efraim ainda com os ídolos, ou se o texto quer dizer, ó Efraim, que tenho eu, Deus, com os ídolos, o resto do verso deixa claro que Deus seria exclusivo, ou deveria ser exclusivo, na vida de Israel. Ele diz, sou eu quem lhe respondo e dele cuidarei. Sou como um pinheiro verde, o fruto que você produz, de mim procede. Deus está dizendo para este povo como que ele precisa se voltar único e exclusivamente para ele, porque os ídolos nunca deram absolutamente nada para Israel. O Salmo 115 nos mostra, meus irmãos, qual é a realidade dos ídolos. Você lembra dele? Não a nós, Senhor, nenhuma glória para nós, mas sim ao teu nome, por teu amor e por tua fidelidade. Porque perguntam as nações, onde está o Deus deles? O nosso Deus está nos céus e pode fazer tudo o que lhe agrada. Por outro lado, o salmista continua, os ídolos deles, de prata e ouro, ídolos que foram celebrados no Brasil agora esta semana, ídolos que são adorados nos comércios e nas casas, os ídolos deles, de prata e ouro, são feitos por mãos humanas. Tem boca, mas não podem falar. Olhos, mas não podem ver. Tem ouvidos, mas não podem ouvir. Nariz, mas não podem sentir cheiro. Tem mãos, mas nada podem apalpar. Pés, mas não podem andar. Nem emitem som algum com a garganta. Agora, olha como o texto termina, irmãos. Tornem-se como eles, aqueles que os fazem, e todos os que neles confiam. Quem confia num ídolo se torna uma boca que não fala, um ouvido que não escuta, pés que não andam, inanimado. Por outro lado, confie no Senhor, ó Israel. Ele é o seu socorro e o seu escudo. Que texto maravilhoso. O que me deixa, meus irmãos, mais triste é que o povo dos dias de José conhecia o Salmo 115. Ele não foi escrito depois. Eles sabiam de tudo aquilo que eles estavam fazendo, o que os tornava ainda mais culpáveis de ter negligenciado o Senhor e o trocado por falsos ídolos. O final, meus irmãos, do que lemos deste salmo nos faz compreender por que Israel podia e devia confiar e ter um relacionamento exclusivo com o nosso Deus. Assim, no nosso último verso, verso 9, o arremate da exortação de Deus é evocar uma atitude de sabedoria. É como se Deus estivesse mexendo com os brios dele. Essa atitude que vocês têm tido durante tanto tempo. No caso de Israel, meus irmãos, já há 200 anos, desde o reinado de Jeroboão I, adorando os ídolos. É uma atitude de tolos. É uma atitude de ignorantes. Abandonar um Deus maravilhoso como o nosso Deus e servir aos ídolos. Como que Deus faz isso? Com duas perguntas. Repetindo o versículo 9. Quem é sábio?
Aquele que considerar essas coisas. Quem tem discernimento? Aquele que as compreender. Saiam dessa vida de tolice, ó Israel, e tomem uma atitude de sabedoria, uma atitude daquele que se rende ao nosso Deus. Evocar uma atitude de sabedoria para aqueles que em arrependimento buscam a Deus, é o objetivo do versículo 9. Eles andarão nos caminhos retos de Deus. É claro, meus irmãos, que o contrário também é verdade. Aquele que é sábio, aquele que tem discernimento, andará nos caminhos retos de Deus. Mas aquele que é tolo e que não discerne as coisas, até podem tentar andar no caminho reto de Deus. Mas o que acontece com eles? Olha como o versículo 9 termina. Eles tropeçarão, eles cairão, porque vão tentar andar nos caminhos de Deus, sem estar de verdade arrependido e servindo a Deus. Assim, meus irmãos, Deus termina com esta nota final, exortando o povo, adiante do gracioso amor dele, dar exclusividade ao relacionamento com o nosso Deus. E você talvez esteja pensando, pastor, mas não temos mais Baal, não temos mais Astarote, e graças a Deus Moloque não existe na nossa cultura, na nossa mentalidade. Você já sabe o que eu vou dizer, né, irmãos? Quando você se converteu, talvez, do catolicismo, do budismo, do shintoísmo, sei lá que ismo você veio, se lá tinha um ídolo, eu acho difícil que você tenha se tornado um cristão e tenha mantido aquele ídolo. Eu nunca conheci. Eu já conheci cristão que por besteira e crendice tinha um Buda em casa virado de costas para a porta. Sabe para que isso serve? Nada. Absolutamente nada. Parece que as crendices orientais têm mais força. Certa vez cheguei na casa de um cristão e eu tinha aprendido isso em 2004 em Singapura. Na casa dele tinha aquele gatinho fazendo assim, sabe que você compra? Está escrito naquele gatinho em chinês, vem dinheiro, money come, em chinês. Ele disse, meu irmão, se Deus não mandar o dinheiro, você está roubado. Que o gatinho não vai trazer não. Na verdade, o gatinho está levando dinheiro, a bateria que ele tinha que ficar trocando para o gatinho ficar fazendo assim com a patinha. Tirado esses casos, meus irmãos, um tanto quanto bizarros, eu tenho certeza que você... Não, pastor, me converti do catolicismo, mas eu trouxe aqui a minha cidinha. Tem aqui porque... Acho difícil. Possível, porém improvável. Nós carregamos outros ídolos. A jovem da igreja acabou de testemunhar como que crescendo no lar cristão trouxe os ídolos da ideologia feminista. Nós trazemos os ídolos da avareza do capitalismo. Nós trazemos os ídolos de diversos pensamentos que o mundo nos oferece e nós dizemos, é bom acender uma vela para esse ídolo aí. Porque me traz alguma coisa. Perceba, meu querido, a idolatria nunca é assumida porque deixamos de ganhar alguma coisa. É porque ganhamos alguma coisa. Talvez o seu ídolo, meu irmão, seja apenas um ídolozinho com 3 letras empilhadas. E-G-O. Seu ego. Talvez um dos piores para ser dilacerado, para ser quebrado. Como nós questionamos muitas vezes, irmãos, quais são os pecados de idolatria que têm disputado em nós, em nossos corações e mentes, a exclusividade que o nosso Deus exige. Eu levo isso tão a sério, meus irmãos, que me ofereceram uma revista de EBD. Não vou mencionar aqui a editora, porque acho que não é o caso. E aí eu agradeci, aí a pessoa insistiu, se não queria uma amostra. Eu falei, meu irmão, eu prefiro não, porque eu realmente não vou usar. Como não? Venha conhecer e tal, mas eu já conheço a revista. E ele tanto insistiu, meus irmãos, que eu falei, ok, você quer saber? Então vou dizer, a sua revista não é biblicamente pura. Como assim? Eu falei, olha, se você me dá aqui um exemplar tal e tal que eu já conheci e já tentei usar, numa lição você traz um sociólogo que não é cristão e o pensamento dele, aqui você vai trazer psicologia, aqui você traz a filosofia, aqui você traz isso, traz aquilo. Você coloca a ciência humana para sustentar o seu argumento bíblico. Funciona assim. O falho não sustenta o perfeito.
Não faz sentido. Mas é o ídolo da sabedoria humana. É o ídolo de tentar agradar uma audiência de uma publicação, colocando o uso da autoridade. Quando nós já temos, meus irmãos, toda a autoridade que precisamos. Está aqui, ó. Quando diante de Satanás, Jesus não disse, o rabino tal, porque Iléu disse tal e tal coisa. Não. Ele já foi para a fonte da autoridade. Está escrito. 3 vezes ele respondeu assim, Satanás. Quais são os ídolos, irmãos, que nós ainda gastamos tempo, perdemos tempo com eles? Agora eu temo, meus irmãos, que esta é uma reflexão a qual você vai voltar muitas vezes na sua vida. Porque o grande problema dos ídolos, meus irmãos, é que eles são ruins de morrer. É fácil quebrar uma estátua de gesso ou de qualquer coisa que seja, de pedra. Mas às vezes você acha que já matou o ídolo no seu coração. E do nada ele ressurge como uma fênix. Você acha que já o reduziu a cinzas. E do nada ele ressurge. E nós temos, meus irmãos, que de novo voltarmos para o nosso Deus em arrependimento. E reconhecer que outra coisa, preste atenção, ou pessoa está disputando o lugar com ele. Outra coisa que eu quero destacar, irmãos, diante disso tudo, será que eu tenho sido sábio? Eu tenho sido sábio em aprender a andar nos retos caminhos do Senhor? Ou será que temos insistido em tentar andar no caminho do Senhor, mas ainda guardar corações rebeldes? Qual é o resultado? Tropeçarão. Nós estamos numa jornada, irmãos, que é uma maratona. Talvez se você pegar, inclusive fizer uma maratona para assistir as 14 mensagens de Oséias, você vai começar a perceber, nossa, o pastor é meio repetitivo, não? Estamos precisando de um pastor mais criativo. E eu não lembro exatamente qual mensagem, irmãos, você vai perceber que na verdade é Deus que é repetitivo. E numa exposição bíblica eu não posso simplesmente dizer, esse ponto aqui vocês já viram na mensagem número 3, então vamos tratar como assunto. Não, Deus está repetindo, porque nós precisamos da repetição. Bispo Walter McAllister, da Igreja Cristã de Nova Vida, diz aquela frase que para mim foi uma das melhores frases que eu já ouvi nos últimos tempos. Eu não vou para a igreja para ouvir novidades. Eu vou para a igreja para ouvir as velhas verdades que eu insisto em esquecer. Você que está visitando esta igreja, se você considera ser parte desta igreja ou continuar visitando, prepare-se. Domingo que vem você vai ouvir as mesmas velhas verdades do Evangelho. Um grande e exaltado Deus, cheio de misericórdia, por miseráveis pecadores que são tremendamente carentes dessa misericórdia. É o povo de Oséias. Somos nós também. Não há pregações de vitória. Não há pregações de conquista. Não há unções de vitória, unções de conquista. O que há, meus irmãos, é a necessidade constante de examinarmos a nossa vida. E percebemos, meus irmãos, que na narrativa de Oséias, querido, você não é Oséias. Eu e você não somos um profeta pregando para uma geração rebelde. Nós temos a tendência, amados, de na narrativa bíblica querer assumir o papel do herói. Davizinho com a sua... Não! Você é Golias, meu amigo. Na melhor das hipóteses, eu e você somos o povo de Israel lá do lado de fora, tremendo dentro das armaduras. Se alguém é Davi naquela narrativa, é Jesus. O palco é dele, o holofote é dele, o destaque é dele. Portanto, no livro de Oséias, eu sou Gomer. Eu sou a infiel. Eu sou aquela que cospe o amor do meu amado na sua cara. Eu sou aquela que gasta os bens do meu amado com os meus amantes. Mas graças a Deus, meus irmãos, Gomer pode não ter aproveitado, Israel pode não ter aproveitado, mas eu e você podemos aproveitar o gracioso amor leal de Deus.
Ser Gomer, ser Israel, não nos coloca num beco sem saída. Apenas nos leva, na verdade, ao abraço gracioso do nosso Deus. Que o Senhor, meus irmãos, possa nos lembrar que enquanto estivermos debaixo do gracioso amor leal de Deus, Ele sempre irá nos restaurar. Deus querido, ajuda-nos a nós podermos a cada dia compreender o quanto precisamos de Ti. Somos seres orgulhosos e vaidosos. Somos seres, ó Deus, que precisam tanto ser lembrados do Evangelho que nos alcançou a cada dia e que ele continua sendo o caminho pelo qual devemos andar. O Evangelho que coloca todo o poder, capacidade, santidade em Cristo Jesus e aponta para mim e para todos nós como pecadores miseráveis que precisamos desesperadamente da graça e da misericórdia deste Deus. Muito obrigado, Senhor, porque nós podemos, em arrependimento, nos chegar a Ti e experimentar a Tua boa mão, experimentar, ó Deus, o Teu consolo, experimentar o Teu perdão e a Tua restauração. É o que nós oramos no nome suficiente e poderoso daquele que demonstrou na cruz todo o seu amor leal, toda a sua graça. Em nome de Cristo Jesus. Amém.